Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? O que vocês acharam do último vídeo, né? Precisei fazer uma instalação aqui em casa, aproveitei para mostrar para vocês, né? E já explicar um pouquinho do funcionamento de um sensor de presença, né? Que é algo que provavelmente vocês vão precisar instalar alguma vez na vida aí de profissional de vocês, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, com qualquer dúvida, podem me perguntar, tá? Estou à disposição para esclarecer. Dando continuidade, né, às nossas outras aulas, né, que eu passava mais a parte teórica para vocês, tá? Eu tinha deixado 3 atividades, né, não sei se vocês se lembram aí. Uma delas era para vocês pesquisarem qual eram os principais materiais utilizados, né, nos subsistemas de captação e de descida dos SPDAs, né, dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, tá? Os 2 principais materiais utilizados para executar esses 2 subsistemas, tá? Hoje em dia é o cobre e o alumínio, tá? O alumínio mais do que o cobre, tá? O cobre antigamente era a única opção, né, na verdade, que existia e foi largamente utilizado. Então, muitas indústrias hoje ainda têm o sistema de captação e de descidas feitas com cabos de cobre, tá? Mas o que hoje em dia está sendo mais utilizado é o alumínio. Por quê? Porque ele é mais, a instalação dele é um pouco mais simples, mais fácil, tá? E ele interfere menos na arquitetura dos imóveis, tá? Então, edifícios, galpões, indústrias mesmo. Antes, né, com cabo de cobre, ele tem que ficar afastado, cerca de 15 a 20 centímetros da estrutura. Então, você vê aquele cabo descendo, né, com os isoladores, é uma coisa que chama muita atenção, tá? O alumínio, né, uma barra de alumínio chato, né, que a gente chama, ela vai presa na própria estrutura, fica bem mais discreta, você pode pintar ela na cor da parede mesmo, então é uma coisa mais discreta no sentido de arquitetura. E o alumínio também, né, hoje em dia ele é muito mais barato do que o cobre, tá? Então tem todas essas vantagens, tá? Outra pergunta que eu fiz para vocês: qual é o principal material dos cabos utilizados em linhas de transmissão? Não é o cabo de cobre, né, como eu já tinha adiantado, tá? O material mais utilizado é o cabo de alumínio, tá? O material é o alumínio. Por que é o alumínio? Porque ele é relativamente bom condutor, tá? Ele é um pior condutor comparado ao cobre, mas ele conduz bem a eletricidade. Só que a grande diferença é que ele é muito mais leve do que o cobre, tá? Então, por exemplo, 1 metro de cabo de cobre de 25 milímetros, por exemplo, pesa 8 vezes mais do que 1 metro de cabo de alumínio de 25 milímetros, tá? Então, é uma diferença de peso muito grande. E o que isso impacta nas linhas de transmissão? Quanto maior o peso que a linha tem que sustentar, né, que a estrutura tem que sustentar, mais reforçada tem que ser a torre, tá? Então isso impacta não só na questão do alumínio ser mais barato que o cobre, né, para comprar o cabo, mas também que o cabo de alumínio demanda uma estrutura relativamente mais simples do que uma estrutura para suportar aí todo o peso de um cabo de cobre, tá? Então o alumínio é o material mais utilizado nas linhas de transmissão por esse motivo, tá certo? Outra questão que eu deixei para vocês é o que é o DPS, né? Então quem fez essa pesquisa aí deve ter descoberto, né, que DPS nada mais é do que dispositivo protetor de surto. Pô, legal o nome, bonito, né? Mas para que ele serve, tá? O DPS, ele é instalado na nossa rede elétrica, na nossa casa, tá? Seja lá na entrada de energia da CPFL, ou seja lá no nosso quadro de distribuição, para evitar que surtos de tensão, tá? Então que uma elevação de tensão grande, aí, né, surtos de tensão, que a gente chama, afetem os equipamentos da nossa rede elétrica, né? Então, é um equipamento relativamente barato, aí custa em torno de 40, 50 reais. Ele é instalado um por fase, tá? Então, se na sua instalação tem uma única fase, então é 1 DPS. Se na sua instalação tem 2 fases, vão 2 DPS, tá? E se tiver 3 fases, vão 3 DPS, tá? Os DPS, eles vão ligados entre fase e o terra, né? Então ele fica o tempo todo monitorando aquela tensão ali, tá? Se a tensão passar de um certo limite, que ele é definido, tá?
ele vai ligar diretamente essa fase ao terra, né? Então ele força um aterramento dessa fase para que esse excesso de tensão, esse excesso de corrente vá para o terra e não para os nossos equipamentos, né? Então é um equipamento aí de R$50 que, digamos assim, se sacrifica, né? Ele atua, né? Ele se queima muitas vezes, tá? Para proteger a nossa TV, que, sei lá, a gente pagou R$1.000, R$1.500, para proteger o nosso notebook, nosso micro-ondas, nossa geladeira, tá? Então, o DPS, ele nada mais é do que isso, tá? O DPS dura eternamente? Não. Dependendo do surto, tá? Dependendo do surto que ele é submetido, muitas vezes ele se queima, tá? Então ele tem uma indicação nele que se ele queimar, né, aquela indicação vai estar vermelha, ou às vezes é uma luzinha, a luzinha vai estar apagada, tá? Então, cada DPS tem o seu jeito, logo na cara dele ali ele já diz o que é a condição para você ter que trocar aquele DPS, tá? Então, DPS é isso aí, é um dispositivo protetor de surto, ele protege a nossa instalação elétrica contra os surtos de energia que possam vir pela rede elétrica, tá? Devido a quê? Devido a um raio, devido a uma manobra de rede da companhia aí na rua, tá? Ou algum equipamento na redondeza, aí, tanto na sua casa ou externo, tá? Que apresente algum defeito que eleve a tensão, tá? Então, essa é a função do DPS, tá? Um equipamento muito importante que não era exigido pela CPFL, tá? Mas desde o ano passado, se não me engano, fevereiro de 2019, ele passou a ser exigido no padrão de entrada, tá? Por que eles passaram a exigir isso? Acho que todo mundo já escutou aquela história de se queimar o equipamento durante uma chuva, né, um raio, você entra com ação na CPFL e eles te reembolsam, né, ou reembolsam o conserto do equipamento, tá? Então isso realmente acontece, muita gente consegue ter esse reembolso, ter esse conserto do equipamento, tá? Mas o que eles passaram a exigir? Pela NBR 5410, que é instalações elétricas de baixa tensão, o DPS ele é um equipamento obrigatório nas instalações elétricas, mas ninguém põe, tá? O pessoal malemar põe 1, 2 disjuntor na casa, tá? Então é uma coisa bem precária. A CPFL passou a exigir isso no padrão de entrada, né, ao lado do disjuntor geral, para ele ligar a energia na sua casa, tá? Então, sem DPS ele não liga energia, tá? Então é uma coisa relativamente barata para o cliente, tá? E se não tiver, ele não vai ligar. Ó a sacada deles. Então, esse dispositivo pode proteger muita coisa de queimar, certo? Como é que eu posso obrigar o pessoal a colocar isso? Eu vou passar a exigir nos padrões de entrada. Não vai ter custo nenhum para a CPFL, tá? Então, o custo ficou para o cliente. Então, eles passaram a exigir isso, lógico, né? Fundamentado nas normas da ANEEL e tudo, tá? Mas, desde o ano passado, se não tem o DPS ao lado do disjuntor geral, lá no medidor, né? Na caixa de medição, eles não ligam a energia de casa, tá? Mas, pode pensar, mas todas as instalações que já existem hoje vão ter que colocar o DPS? Não, eles não vão exigir, tá? Eles só vão exigir caso você, né, ou algum cliente queira fazer uma reforma no padrão, tá? Ou o cliente é monofásico, ele quer pôr 2 fases, tá? Nessas condições, todo o padrão tem que ser adequado para as normas atuais, tá? Então tem muita casa aí com entrada monofásica, que é aqueles postes treliçados, né? Então isso daí hoje em dia não é mais permitido. Qualquer coisa que o cliente queira fazer ali que envolva a CPFL, o cliente tem que trocar tudo, tem que adequar para as normas atuais, tá? Então tem todos esses detalhes aí para serem pesados, né? Para serem levados em conta quando vocês forem ver um serviço aí no cliente, tá certo? Dando continuidade, pessoal, uma outra coisa muito importante das nossas instalações elétricas são os quadros de distribuição, tá? O que é um quadro de distribuição? Bom, toda casa tem uma caixa d'água, pelo menos, né? O que essa caixa d'água é? Ela recebe a água da rua, tá? E dessa caixa d'água vão sair vários canos. Então, vai um cano para o banheiro, um cano para a cozinha, um cano para outro banheiro, um cano para a torneira que fica do lado de fora, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia, tá? Um quadro de distribuição nada mais é do que isso. Ele é como se fosse uma caixa d'água de energia, tá? Onde ela vai receber
a energia que vem da CPFL, né, que vem da concessionária, e fazer a distribuição nos diversos canos, nos diversos circuitos, tá? Então, os disjuntores aí, né, que a gente tem aí, que protegem os nossos circuitos, seriam como se fosse, fazendo uma analogia, né, um registro de cada cano daquele que está saindo da caixa d'água, tá? Então, os quadros de distribuição é aquele quadro que recebe a energia que vem da concessionária, que vem da rede elétrica, tá? E vai fazer a distribuição para os circuitos da nossa casa, tá? Muitas residências não têm esse quadro, ou tem um quadro com um único disjuntor, tá? Tem muitas residências que isso é muito precário, tá? Qual a função do quadro, além dessa fazer a distribuição de energia? A proteção dos circuitos, tá certo? Então, no circuito do chuveiro, pela NBR 5410, né, a norma brasileira regulamentadora 5410, instalações elétricas em baixa tensão, o chuveiro tem que ter um disjuntor exclusivo para ele, tá? O que acontece muitas vezes? A casa tem lá um disjuntor só no quadro que protege o chuveiro, que protege a tomada, que protege a iluminação, que protege tudo, tá? Se acontecer um problema no chuveiro, o que acontece com esse disjuntor? Ele vai ser desligado. Mas na hora que você desliga, você perde a iluminação, você perde a tomada, você perde tudo, tá? Você precisa trocar uma resistência do chuveiro. Você vai ter que desligar esse disjuntor. Você vai ficar sem luz, sem tomada, fica no breu, tá? Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Ao invés de instalar um único disjuntor, instalar diversos disjuntores, tá? Como a gente pode fazer essa separação? Cada chuveiro tem que ter o seu disjuntor. Maravilha. Então, se na casa tem um chuveiro, vai ter um disjuntor só para aquele chuveiro. Se na casa tem 2 chuveiros, vão ter 2 disjuntores, um para cada chuveiro, tá? Cada ar-condicionado da casa, por exemplo, também é recomendável que tenha um disjuntor para cada um. Então, se por uma casa aí tem 4 ar-condicionados, o correto é que tenha um disjuntor para cada um daqueles ar-condicionados, tá? E depois o resto das coisas, tomada da cozinha, tomada da lavanderia, dos quartos, da sala, iluminação interna e externa, como é que a gente pode fazer isso? Será que é interessante a gente misturar a parte de iluminação com tomada? Porque é muito mais comum a gente ter problema em tomadas, né? De repente um equipamento que deu curto-circuito, esse curto-circuito vai desarmar o disjuntor, vai fazer o disjuntor atuar e ser desligado. Se a iluminação está junto nesse disjuntor, se é um dia à noite, o que vai acontecer? Você vai ficar no breu, tá? Isso não é recomendável, tá ok? A gente costuma fazer nunca misturar a parte de iluminação e a parte de tomada, tá? Perante a norma NBR 5410, é assim que tem que ser feito, tá? Mas muita gente, às vezes, por não saber ou para economizar, acaba misturando tudo, tá? Então, o correto é a gente separar a iluminação interna e a iluminação externa. Por quê? A iluminação externa, às vezes, pode correr o risco de tomar chuva, né? De molhar. E às vezes põe um equipamento, um refletorzinho, alguma coisa que não é lá tão bom, molha, entra em curto-circuito e desliga a iluminação da casa inteira. Você separou a externa da interna, vai desarmar só a parte externa, certo? E a parte de tomadas também, a gente pode fazer vários circuitos. Pode fazer um para a sala, um circuito para a cozinha, um circuito para o banheiro, um circuito para a lavanderia, um para os quartos, um para cada quarto. Aí vai do que a imaginação de vocês conseguir fazer, tá aí do que o cliente, né, ou vocês estiverem dispostos a gastar, tá certo? Então, eu vou deixar algumas atividades aqui para vocês, tá? Uma delas é, como é o quadro de distribuição da casa de vocês? Vocês já foram dar uma olhada? Vocês sabem como que é? Se tem 3, 4, 10, 20, 15 disjuntores, você sabe o que é cada um? Está identificado? Tá? Então, como é esse quadro de distribuição aí da casa de vocês? E a segunda atividade, como seria o quadro de distribuição ideal para uma instalação que vocês forem fazer, ou até mesmo aí para casa, tá? Ou o ideal, ou a melhor divisão que vocês consideram que seja viável, tá? Então, levando em conta o que vocês encontraram aí no quadro de distribuição das suas casas, qual seria o quadro ideal? Como seria essa distribuição? Quantos disjuntores seriam? Quantos circuitos teriam? Tá? E uma última pergunta que tem a ver com os quadros de distribuição também, né? O que é um barramento? Eu vou falar bastante sobre isso no decorrer do nosso curso, tá?
eu acho que eu não falei ainda o que é, tá? Mas então, o que é um barramento e para que ele serve? E de que material ele geralmente é feito, tá? Para dar uma pista, barramento ele é utilizado dentro do quadro de distribuição, tá? Que material ele é feito? Para que ele serve, tá? Então, deem uma pesquisada sobre isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, podem perguntar e até o próximo vídeo.